nesta noite. E eu creio que o Senhor usará esse instrumento dele para nos abençoar, para nos moldar, para nos aperfeiçoar dentro da sua palavra. Senhor, muito obrigada pela vida do teu filho. Que nessa noite teu Espírito Santo, Senhor, venha usá-lo poderosamente, Senhor, com ousadia, com unção, com poder, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Saúde, amada igreja, papai do Senhor. Amém. Depois desse mover maravilhoso do Senhor, ele só veio confirmar a mensagem que eu trago hoje para a vida dos meus queridos irmãos. A mensagem que eu trago hoje é na varanda, mas com muita fé. Amém. Pode falar para o seu vizinho do lado, de frente, é na varanda, mas é com muita fé. Porque o texto que trago hoje está no livro de Josué, capítulo de número 5, iniciando o versículo de número 13. Começa a profetizar, querido. Começa a profetizar agora na varanda. O texto diz: a queda de Jericó. Ô, glória! Vai cair. Amém. Barreiras vão cair, vidas que estão amarradas vão cair, porque hoje a palavra é profética. O mover já foi iniciado com essa oração da varanda. Então agora a gente só precisa complementar. Assim diz a palavra do Altíssimo: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. E aqui eu faço um primeiro adendo para já entregar uma mensagem profética para a sua vida. Quando o anjo do Senhor falou para Josué tirar as sandálias dos pés, que aquele lugar é santo, era porque Josué, ele tinha sido discípulo de Moisés, ele tinha andado com Moisés. E Moisés, ele tinha uma tradição egípcia. Então, quando eles chegavam em lugares que eram santos, eles tiravam a sandália. Mas por que o Senhor fez isso com Moisés e agora fazia com Josué? Porque o próprio Deus queria falar na linguagem que Josué iria entender. E é a linguagem que ele está falando conosco aqui nessa varanda hoje. A linguagem que nós vamos entender. Porque hoje já foi liberada a palavra de que a queda será de Jericó. As barreiras vão cair, as muralhas. Vamos pular para o versículo de número 15. No sétimo dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhe entregou a cidade. A cidade, contudo, o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro.
E aqui eu já pulo lá para o versículo de número 27. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Josué ficou famoso. Vocês sabem qual era a altura das muralhas de Jericó e qual a sua largura? 10 metros de altura. Você imagine 10 metros de altura. Por exemplo, nós temos aqui o nosso querido irmão Patrick, que é o mestre na engenharia de construção. O pé direito dessa igreja aqui deve ter o quê? 4 metros? 3 metros? Né? Você multiplica isso até chegar a 10 metros, dá 3 andares desse aqui aproximadamente. E toda aquela muralha caiu, e onde foi parar aquilo que todo mundo do seu lugar invadiu e entrou no mesmo lugar? O milagre de Deus não se explica, se vive. Glória! A conquista era grande. A conquista era grande, porque, como lemos aqui no versículo de número 27, a fama de Josué se espalhou. E assim como existem Deus, de tempo em tempos, Ele separa homens e mulheres de fé para fazerem a diferença no nosso tempo. E esses homens de fé, né, no passado, Deus levantou Abel, Enoque, Abraão, que foi chamado até de o pai da fé, Isaac, Jacó. Eu poderia até citar aqui todos os que estão constando no livro de Hebreus, capítulo 11, na galeria da fé. Poderia fazer menção a todos esses escritos, né? Poderia falar também aqui de um homem chamado Jairo, onde sua filha estava morrendo, chegou a morrer. Poderia falar desse homem que era o principal da sinagoga. E eu creio que Jairo, por ser o principal, por ser o líder da sinagoga, ele já tinha visto muitos milagres de Jesus, como nós já vimos aqui, né? Todos nós já vimos milagres. Jairo, porque era uma tradição judaica. Era uma tradição judaica. Quando a pessoa recebia um milagre, ela tinha que ir lá se apresentar ao chefe da sinagoga. Por Jairo ser o principal, quantos milagres de Jesus ele não viu? Mas quando ele precisou, ele teve que ir até Jesus. E assim nós devemos fazer em nossas vidas. Quando precisarmos, busque o nome dele, busque Jesus. A Bíblia não relata, né? Mas aquela cura de ir até o templo foi por isso. Muitos foram à sinagoga, mas eu quero te dizer que no decorrer do século XX e até séculos atrás, existem alguns homens, eles são contados como extraordinários na fé. Você não pode ser contado hoje, no nosso século, no nosso tempo, como uma pessoa que tem muita fé, é extraordinária na fé. Podemos? Alguns homens, eles fizeram a diferença no seu tempo. Agostinho de Hipona, Lutero, a família Wesley, John Wesley, Charles Wesley, muitos e tantos outros homens simples como nós, como a Bíblia diz, né? Elias era homem como eu e você, orou e durante 3 anos e meio não choveu e orou de novo e a chuva caiu. Somos simples. Deus não está preocupado com pessoas que vão ser super heróis. Não. Deus está preocupado com homens que vêm fazer a diferença no seu século. E esses homens
nesses dias de hoje, eu vou falar de um homem que deveria ter morrido aos 16 anos de idade. Eu creio que aqui, não sei se todos conhecem, eu sei que o pastor conhece, porque acabou de se formar numa de suas classes. O nome dele é Kenneth Irving Hagin, mais conhecido como Kenneth Hagin, que fez a escola que o pastor estudou, o curso, o Rema, e ele é conhecido pelo movimento Palavra de Fé. Palavra de Fé. E quando eu lembro que a nossa boca tem poder, eu vou lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então esse homem, Kenneth Irving Hagin, nasceu em 20 de agosto de 1917 em Tulsa e morreu em 2003. E eu li até um dos seus livros, O Nome de Jesus. Ele é considerado o pai do movimento Palavra de Fé, um dos primeiros pastores protestantes a escrever sobre as diretrizes que tornaram o fundamento do movimento carismático. É um dos primeiros autores a pregar sobre a teologia da fé. Hoje, seus livros são muito respeitados por cristãos de várias denominações. E a sua escola bíblica, Centro de Treinamento Bíblico Rema, está presente em vários países do mundo, sendo o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil a maior delas. Nasceu no Texas, como falou, filho de Lily Viola Drake Hagin e Jess Hagin. E aí que eu digo, onde começa a fé desse homem. Era doente devido a um defeito cardíaco congênito, de família, e ele tinha também leucemia. E segundo a sua biografia, ele era para morrer aos 16 anos. Com 15 ele foi constatado essa doença nele, e o médico disse que aos 16 ele morreria. Ele morreu aos 86. Quer dizer, Deus prolongou 70 anos de sua vida para que ele fizesse a diferença nessa geração. E eu me lembro lá de Isaías, 38, o rei Ezequias só teve o privilégio de 15 anos. Porque eu vejo uma diferença. O rei Ezequias, ele conhecia Jesus de uma maneira, ele conhecia Deus de uma maneira, ele tinha feito muitas coisas, inclusive destruiu a Será, que era a serpente que tinham levantado lá, porque o povo adorava aquela serpente, e ele destruiu, e isso lhe foi contado quando Deus imputou a ele mais 15 anos de vida. Mas esse homem durou mais 70 para que ele fizesse uma grande diferença no seu tempo. Segundo Hagin, em 1933, quem é desse tempo aqui? Ninguém. Já estava na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ele foi visitado por Jesus Cristo e curado das doenças. Com o mesmo que eu falei, leucemia e um problema no coração. Seu testemunho de cura, ele tornou-se base para algumas pregações sobre fé. Declarar a cura antes de vê-la. Você é capaz de declarar: eu não tenho nada? Recebe, dona Eugênia? Não tenho nada. Patrícia, valeu!
Não tenho nada. Vamos profetizar em nome de Jesus. Em seu testemunho, ele declara que parecia um morto-vivo. Indo a uma escola e muitos o recomendavam não ir mais às aulas, né? Por conta de sua doença, já tinham falado, não, você está morrendo, não vai mais para a aula não. Como já havia se levantado de um leito, contrariando a medicina daquela época, ele permanecia declarando que ele estava curado. Ele mesmo profetizava, mas não, eu estou curado. E nesse sentido, ele é considerado um precursor da palavra de fé, porque ele liberava a palavra para a vida dele. Como eu li ali em Provérbios, sanguíneo. Se a gente, no dia de hoje, profetizar que vai tudo mal, hoje choveu, mas o tempo já está bom, já abriu a rua, e se a gente ficar, vai chover, eu não vou nem para a igreja hoje, que hoje vai cair uma tempestade. Estava de cara frente, porque a nossa língua tem esse poder. Contudo, depois da Segunda Guerra Mundial, ele participou de um ministério independente e da cicatrização do reavivamento pentecostal, passando a usar um estilo menos legalista, sendo praticamente forçado a sair da Assembleia de Deus. Ele era um assembleano, mas por conta da pregação dele, ele saiu dessa denominação e passou para criou uma nova denominação chamada Movimento Palavra de Fé. E a sua influência ela é inegável. Entre eles, Kenneth Copeland e Morris Cerullo. Morris Cerullo, queridos, eu quero abrir uma adenda aqui para falar também um pouco desse homem. Eu sou detentor de uma de suas Bíblias, e essa aqui que está comigo. E ele diz algo aqui bem legal no prefácio que eu quero passar para os queridos irmãos, que diz assim: Deus levará você a uma dimensão totalmente nova de doação ilimitada e liberal, baseado na aliança que você fez com Ele. Deus irá liberar uma unção do Espírito especial para você no tempo final e o levantará como um guerreiro espiritual poderoso, e você experimentará vitória total sobre o inimigo o tempo todo, em todas as áreas de sua vida. Amém. Deus o libertará da escravidão da pobreza e da dívida, liberando um milagre de provisão financeira para quitação de dívidas, e você, uma vez livre, adotará medidas para jamais ser escravo delas outra vez. Eu estou nessa. Se Deus me liberar essa bênção aqui para mim, ó, nunca mais serei escravo. Porque isso exigirá rigorosa disciplina. Às vezes, ó, sapatinho, vamos comprar. Rigorosa disciplina. Deus o capacitará para vencer as inúmeras artimanhas de Satanás. Ele lhe ensinará estratégias infalíveis que o tornarão um vencedor em qualquer batalha espiritual. Aí ele finaliza aqui dizendo: seu irmão, companheiro e amigo e servo de Deus, Morris Cerullo. Eu tenho essa Bíblia aqui que eu ganhei. Eu tinha uma dificuldade financeira, ainda continuo, porque ainda vi a Bíblia, mas acho que ainda não consegui me livrar disso. Eu estava passando uma dificuldade financeira e eu cheguei para um amigo meu, nem sabia que era um pastor. Falei: irmão, estou precisando de uma benção aí financeira grande, não sei o que. Dá para você ir lá e falar com a dona da nossa empresa? Eu trabalhava numa companhia de navegação, muito rica, por sinal. Eu não crente que ele ia lá falar com a dona da empresa para me dar um aumento, ele veio que não sabia. Falou: toma aí que o pai vai mudar a sua vida. Isso foi em 2008. Eu levei um ano para ler a Bíblia. Aí em 2009,
eu li a Bíblia, aí eu estava ali no campo, já conhecia um pouco a palavra, o meu antigo pastor e o obreiro Geraldo, que estavam aqui provavelmente no casamento da Eliane, vocês irão conhecer, atravessaram a rua, me chamou e nunca mais eu saí da presença do Senhor. Assim que Deus faz, é milagre. É milagre. E esse Morris Cerullo, ele escreveu, né, essa Bíblia, Batalha Financeira, Vitória Financeira, Batalha Espiritual. Antes de eu querer alcançar a vitória financeira, eu fui para a batalha espiritual, li toda a batalha espiritual. Aí o Deus abriu uma porta dentro da porta que eu estava e eu fui vitorioso um bom tempo da minha vida. Mas isso passou e vamos lá. E apesar de seus líderes geralmente negarem a filiação, há um movimento da fé como se fosse uma denominação única. Né? E como eu falei, ele fundou a International Convention of Faith Churches, né? E isso levou ele a fazer o REMA, né? O REMA Bible Training Center em Oklahoma. E os centros de treinamentos bíblicos REMA, eles estão localizados na Austrália, Brasil, Colômbia, Alemanha, Índia, Indonésia e vários países do mundo. Né? E muitos homens se associaram a ele, andaram com ele, né? E com a sua morte, ele influenciou no seu tempo, como nós estávamos falando aqui de influência, já que Josué foi famoso no seu tempo, pôde influenciar outras pessoas, e ele também influenciou muitas pessoas, né? Inclusive, aqui menciona em sua biografia que o missionário R.S. Soares, o apóstolo Valnice Milhomens, o apóstolo René Terranova, o pastor André Valadão, que estudou o REMA, e o apóstolo Bud Wise, que é o líder do REMA no Brasil. Esse homem, ele influencia essas pessoas. Eu quero falar de um outro nome de fé no Evangelho de Cristo, um homem que todos nós conhecemos, um homem simples, amigo, né? Muitas das vezes nos chama na repreensão, mas a gente aceita, né? E eu tenho muita honra em caminhar ao lado desse homem de fé. Esse homem se chama pastor Admilson Santos. Porque esse homem, ele tem sido assim como o Kenneth Reich. Não é que eu esteja querendo puxar o saco. Eu estou fazendo eu estou honrando a quem tem honra, né? Porque eu vou dar o testemunho aqui e vocês vão entender o que eu estou falando, né? Porque é pela palavra da fé. O pastor, ele tem liberado palavra de fé na minha vida. Sempre quando eu estou com ele aqui, a gente está pintando, estão fazendo alguma coisa, ele sempre libera uma palavra de fé. E uma vez, eu quero dizer que quando escreverem a biografia do pastor Admilson, como escreveram o Kenneth Reich, vão dizer que a biografia dele será intitulada Milagres do Jesuíta. Ele sabe o que eu estou falando. Ele me chamava para a gente ir no Jesuíta e nós fomos. Passávamos de frente à loja da piscina. E eu falei com ele, pastor, que eu trabalhei numa companhia de navegação, como falei, lá tem os containers de 4 toneladas. Eu falei, pastor, lá em Itajaí, eu trabalhava na tesouraria, nós tivemos que acionar o seguro, porque um vento impetuoso retirou o container da fibra e avariou a carga. Quando nós passarmos aqui, o vento vai jogar essa piscina lá dentro do terreno do Jesuíta. E a piscina está lá. Não foi do meu jeito, mas foi do jeito que Deus providenciou a piscina do Jesuíta. Né? E a piscina estava lá. Né? E eu quero agora partir para o final e nós vamos ler Hebreus capítulo 11,
O versículo começa no de 32 para que a gente possa encerrar esta breve mensagem de fé na varanda, mas com muita fé. Hebreus capítulo 11, do versículo 32 ao 40. Amém? Assim diz a palavra do Senhor para esta noite, para que nós venhamos a guardar no nosso coração. O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Você, mulher, houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Porque ele estava morto, muralha já caiu. Uns foram torturados e recusaram-se ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoite. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Sabe o que Deus fez de melhor para a gente? Melhor do que essa fé toda, melhor do que esse mover todo? Salvação e vida eterna. Amém. São medalha de Deus para a nossa vida. Que nós tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Isso aqui nos glorifica. Não é eu ter uma escola, não é eu ter feito. Isso é testemunho. Mas fé é a gente viver crendo que Cristo voltará e nos levará com Ele. Isso é fé. O resto, Deus vai acrescentando. Eu preciso de uma casa, Deus te dá uma casa. Eu preciso de um carro, Deus te dá. Mas você precisa não de uma casa ou de um carro, porque as aves do céu não plantam, não guardam nada de ser meu, mas Deus as alimenta até hoje. Nós precisamos ser salvos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.